Papo Cine, estamos aqui agora com vocês. A gente vai fazer uma análise do filme Fahrenheit 451 de François Truffaut. 1966 tem um remake, não é desse que a gente vai falar. A gente vai falar do filme do Truffaut, que foi a primeira adaptação cinematográfica. Vamos começar falando de narrativa? Vamos, eu queria falar também do livro do Ray Bradbury, que o Truffaut se baseou nesse livro para fazer o filme, e ele é muito próximo da narrativa do livro, praticamente idêntico. Tem as suas divergências, porque filmes e livros são obras diferentes e por isso precisam ser adaptados de formas diferentes, né? E os dois são maravilhosos, são muito bons. E a gente vai começar falando sobre narrativa, se você quiser começar. A narrativa, ela tem alguns elementos clássicos, mas ela acaba trabalhando o simbolismo de uma forma que deixa o filme muito mais sofisticado. O filme é em 3 partes, em 3 atos, e uma coisa que não é tão comum, pelo menos não hoje mais, é que só o protagonista tem uma curva. Todos os outros começam e terminam da mesma maneira, só ele que passa por uma transformação. No primeiro ato ele tem No filme. No livro, alguns você vai percebendo essas transformações. Mas eu só queria fazer algumas pontuações do filme, do livro, algumas diferenças que são formas como foram trabalhadas e exploradas algumas situações. No livro, a gente tem um personagem que é um cachorro mecânico, não me lembro agora exatamente como que o autor denomina, mas tem um ar de perseguição. O livro inteiro, esse cachorro fica meio que circundando o Montag, que é o nosso personagem principal. Ele é um bombeiro. E aí que a gente começa contando a história desses bombeiros. A gente está num futuro distópico, onde um regime totalitário está em controle da situação política. A gente não sabe o que aconteceu quando esse grupo chegou ao poder, mas eles dominam a política, a cultura, eles dominam a vida das pessoas, assim. Eles têm formas de controle bem características e que um filme de 66 remonta muito o que a gente vive hoje nos nossos meios, né, de produção, de cultura pop e tudo mais. Ele já tem já coloca algo que se aproxima de um reality show, né? Coisas que ainda eles não faziam ideia naquela época que isso seria inventado, né? Ou tão explorado. Sim. Tão explorado. Os bombeiros, só para fazer um contexto do que são os bombeiros eles estão num futuro tão distante que a noção de bombeiro, o oficial que tem o papel de apagar o fogo, foi perdida, e nisso eles criaram como se fosse uma polícia cultural, na verdade, né? Uma polícia cultural. Eles vão atrás de caçar livros. Os livros não são proibidos, na verdade. Os livros não são proibidos, nem ler os livros é proibido. Mas o fato de uma pessoa ler um livro e começar a consumir aquele tipo de conhecimento começa a transformar ela numa pessoa antissocial, que ela começa a ficar perdida e ela se distingue da maioria. E ao se distinguir da maioria, ela provoca emoções que eram para ser esquecidas. Eu acho que governos totalitários fazem isso, né? Ou pessoas que apoiam governos totalitários fazem isso, que é se ressentir pela falta de conhecimento. E a ideia de somos todos iguais, e para ser todos iguais, nessa questão do filme, ele tentou dar essa igualdade para uma ignorância, mas suprimindo um certo tipo de conhecimento em detrimento das televisões, né? Que são as telas de parede. A gente já começa o filme com uma introdução bem bacana, que são closes de antenas parabólicas, né? São parabólicas aqui? Espinha de peixe, né? São antenas, e ele vai filmando, mostrando várias antenas diferentes em diversos lugares, e aí você vai começando a adentrar
na narrativa do filme. E aí você é apresentado a Montag. Montag é um bombeiro. O nome Fahrenheit 451 é explicado no filme, que é exato ponto de combustão em que o papel se inflama. Ele, nesse primeiro momento, ele tem completa convicção do que ele está fazendo, ele é completamente submisso à autoridade, isso é colocado nas cenas, nos diálogos, e ao mesmo tempo também já mostra um certo como a coisa se dá dentro do aparato social, que é todos consomem muitas drogas, todos estão entregues à letargia, todos estão entregues a essas telas da parede. Então a ascensão social é você ter mais telas de parede em sua casa. Quanto mais você tiver, melhor e mais status social você tem. A esposa de Montag representa isso também, né? Sim. Ela demonstra que ela tem esse desejo expresso diversas vezes, que é sobre você vai ser promovido, então a gente vai ter dinheiro para comprar mais uma tela. Nossa, o reality, a família fala para mim sempre que quanto mais telas tivermos, mais felizes nós seremos e mais participação teremos no programa da família. E esse programa da família, ele circunda todos os lares, ele está em todos os lares daquela sociedade. É um programa completamente abstrato mesmo, né? Ele não tem uma lógica, são perguntas, é como se fossem pessoas discutindo coisas meio sem sentido para que os espectadores possam dar respostas e interagir com eles. Então eles escolhem um nome, Linda é o nome da esposa dele, né? Eles escolhem um nome aleatório, ligam para as pessoas que têm aquele nome no dia que vai aparecer e fazem uma chamada. Linda, hoje o programa vai ser com você, então quando acontecerem as situações, vai acender a sua luz vermelha na sua tela de parede e aí você pode dar a sua resposta, participar conosco, você vai ser agraciado. E é curioso, assim, porque tem a própria artificialidade que aquele tipo de sociedade produz na interação entre pessoas. Assim. E depois, no primeiro ato ainda, na verdade, ele encontra com a vizinha dele no metrô, que é a mesma atriz que interpreta a esposa, que é a Clarice. E ela já tenta, assim, muito escondida da narrativa, estimular um certo senso crítico. Começar a abrir os olhos dele. Porque ela já percebeu alguma coisa que o Montag tem de diferente dos outros. E não é só ela que percebe isso. Tem um outro bombeiro que também, eu acho que ele faz o papel desse cão que o Bradbury usa no livro, que fica circundando e observando o Montag durante toda a trama, né? Uma certa inveja, você acha? Não sei se é uma inveja, mas uma vigia. Uma vigília mesmo. No início do segundo ato é quando o Montag ele decide ler o livro. Ele está intrigado pelo que a vizinha dele falou no metrô, e então durante uma operação ele pega o livro e começa a ler, que é David Copperfield, né? Isso. E ele lê igual uma criança, né? Porque já que o sujeito foi infantilizado ao conhecimento ali através da leitura, ele está nesse estado mais infantil. E então ele começa a tomar consciência das coisas, tomar consciência do espaço onde ele vive. Isso vai acontecendo lentamente. Ele revista um senhor num parquinho, dá para ver que ele tem um livro no bolso, mas não pode passar. E a gente esqueceu de comentar uma coisa, que ele é um filme sobre o futuro, então ele é também um filme de ficção científica, de certa forma, né? Sim. E aí a gente tem essa presença no filme que ele representa isso com a forma como os bombeiros interagem com seus equipamentos. São habilidades mesmo, formas de usar diferentes do convencional. Então eles sobem e descem o poste da mesma forma. Então, da mesma forma que ele desce o poste, para subir ele se prende ao poste e sobe de volta. Metafísico, assim, parece uma coisa espiritual. A forma como ele se equipara para fazer a queima dos livros, ele também é a mesma facilidade. E foi
habilidade do diretor do Truffaut que ele usou ali naquele momento, para como que ele vai representar isso na imagem. E aí você percebe que ele simplesmente pegou, filmou normalmente e depois ele trouxe a imagem regredindo. Isso dá uma estranheza pra gente agora, em 2021, filme de 66, mas você percebe uma genialidade mesmo, poucos recursos você... Constrói sentidos sofisticados, né? Mas, com certeza. No primeiro ato, inclusive eles encostam no pole, eles sobem e descem, né? De uma maneira quase como se estivesse levitando, e no segundo ato, conforme ele vai adquirindo consciência, ele já não consegue mais, né? Exatamente isso. Ele usa a escada, né? Ele começa a ter dificuldades de interagir com aquele meio social que ele estava. Não só a dificuldade de interagir com a sua esposa, como também com o meio completo onde ele vive. Então, e o papel que ele está também, né? Isso, porque ele chega, por ter um conhecimento, eu interpretei de uma forma um pouco diferente, mas tem a ver com adquirir conhecimento. Como eles estavam tão bitolados fora da ideia de conhecimento que eles não sabiam provavelmente da lei da gravidade. Então eles simplesmente se juntavam a um poste não mecânico, um poste normal, e eles subiam os ares ali. Mas aí, a partir do momento que ele ganha esse conhecimento, de repente ele tem, não é descrito no filme nem nada que ele deu a teoria da gravidade. Claro. Mas aí ele vai, encosta e ele percebe, isso não faz sentido, né? Então eu vou subir esses caras e tal. E o capitão dele, que é um cara bem interessante, ele é bem dúbio assim, né? Ele tem uma necessidade de que as pessoas puxem o saco dele, né? Ele gosta de ser adulado, né? Então ele faz assim, vem aqui que eu te dou um brasão personalizado meu aqui, se você quiser e tal. Aí dá um desculpa para não usar e todos eles fazem isso, né? Inclusive, nessa mesma cena do pole tem uma outra questão simbólica, assim, logo no início do filme, aqueles capacetes, eu lembro muito capacete de Império Romano, assim, e eles estão saindo para ir para mais uma missão, mas Montague, você esqueceu o seu capacete. Então tem essa simbologia também durante a transformação dele, de se tornar um sujeito menos autoritário, assim. Pode ser. Sobre a Linda, né? Ela é a representação da sociedade pra gente ali no filme. E tem uma situação que acontece com ela, acontece no livro também, que Montague fica aterrorizado, na verdade, que ele chega um dia em casa, ela teve uma overdose de programação da televisão de parede e os remédios. E cada um dos remédios serve para alguma coisa. Então um é para dar alegria, o outro para deixar mais calmo, o outro para ficar mais ativo. E Montague sai pela casa ligando isso também foi muito legal. Ele sai pela casa ligando para o hospital. Então ele liga no hospital num lugar, pega um pote de remédio e fala, ela tomou tal remédio. Você tem certeza? Não, peraí. Aí ele vai, pega outro telefone no banheiro. Não, ela pegou tal remédio. Tem certeza? Eu acho que é outro, porque para ela estar nessa situação que você está me indicando. Então ele vai para o quarto, pega outro telefone. Não, ela pegou esse aqui. Beleza, estamos enviando agora Estamos enviando a ajuda, e quando a ajuda chega, o cliente que vai ser um médico, um profissional de saúde para reabilitá-la, mas não. São só pessoas que chegam lá e fazem transfusões de sangue como se fosse a coisa mais corriqueira e natural daquela sociedade. O Montague fica muito abismado com isso. Ele começa a perceber, cara, tem alguma coisa muito errada que a gente está fazendo aqui. Na verdade, aí ele sai para uma missão e eles descobrem a biblioteca. Que eles vão conhecer a mulher, que ela é companheira da Clarice, a vizinha dele. Assim, a Clarice, ela dá essa pé na realidade para o Montague, né? Ela é uma antissocial, ela conhece o Montague porque ela está meio triste, porque ela foi dispensada do serviço dela, ela é uma professora, mas ela foi considerada uma antissocial e por isso os alunos não poderiam ter contato com ela. E ela vai atrás de Montague pedindo para que ele possa ajudá-la e tudo mais. E
O engraçado é quando eles chegam na escola, as crianças têm medo da professora, né? Elas sofreram uma lavagem cerebral ali, não? Já li dados Professor, todas as vezes que ela chega perto deles, eles saem correndo, não tá e falam, não, mas deve ser porque eu estou fardado, alguma coisa assim. Não, ninguém tem medo de bombeiro. E aí ele descobre que é por causa disso. E aí, Clarice e essa senhora, eles já têm uma rede de apoio, né? Essas pessoas que leem, esses antissociais, eles têm uma certa rede de apoio, então sempre que vai acontecer alguma batida policial, uma batida dos bombeiros, eles sempre tentam se avisar para poder fugir, poder escapar e tentar se livrar dessa captura. Quando chega na casa dessa senhora, eles vão e começam a encontrar livros espalhados por todos os lugares. É legal que Montag, ele é especialista em encontrar livros. E ele até vai dar uma aula para os internos ali, e ele chega e fala assim, para você aprender a encontrar livros, primeiro você precisa saber esconder. Ele dá o curso, só que ele é chamado porque ele ia ser promovido e acaba não retornando no final dessa aula, né? Mas aí a gente vai ver que o Montag começa a esconder livros pela casa. E quando ele é chamado, na sua própria casa, e quando ele é chamado para ir à casa dessa mulher, ele fica muito abalado mesmo de ver a união mesmo que essa mulher tem aos seus livros e como os livros a influenciam e ela influencia eles também, né? O capitão está todo soberbo, maravilhado. Tipo, eu só vi uma biblioteca dessa uma vez na vida e todo bombeiro deveria um dia encontrar algo parecido com isso. E ele vai mostrando, e a hora que você percebe que o capitão, essa sociedade, ela não é fascista ou comunista, ela é uma sociedade totalitária. O filme é contra o totalitarismo, né? Então ele chega e ele vai apresentando várias obras, comentando sobre filósofos, sobre romances, sobre biografias e fazendo escárnio sobre todos esses tipos de arte literária. Até que chega um momento que ele pega o Mein Kampf do Hitler e ele fala, até mesmo esses tipos de livros são proibidos hoje e tal. E aí ele dá a continuidade que vai aterrorizar a Montag e deixá-lo estressado para aquela cena que você tinha comentado, que a senhora ela vai se recusar a abandonar os livros. E mesmo a casa não sendo apta, tem essa questão também das casas, elas são protegidas contra fogo, então não teria problema as pessoas chegarem e queimarem seus livros em casa e tudo mais, mas aquelas casas mais antigas, geralmente de pessoas pessoas antissociais, elas não são protegidas do fogo, e aí aquela mulher queimando junto com seus livros aterroriza Montag e vai levá-lo para o terceiro ato da transformação. Então, no final do segundo ato, o Montag tem um sonho, e é um sonho com a vizinha. E aí, então, é um sonho de empatia. Então, durante o segundo ato, durante a transformação dele, ele chega numa situação empática para uma personagem que questiona a autoridade. E daí a gente vai para o terceiro ato. No terceiro ato, no início do terceiro ato, o tio da vizinha com quem ela mora é preso, mas ela consegue fugir. Então, ele está numa situação de crise. Então, ele mudou a consciência e agora ele vai ter que se colocar anti-establishment, ele vai ter que se colocar contra aquele governo totalitário. Montag também, ele está fissurado nos livros. A partir do momento que ele começa a ler aquele primeiro livro, ele começa a devorar livros, um atrás do outro, e começa a ficar viciado nisso mesmo, né, nesses livros dele, uma sede de liberdade que ele tem sentido ali naquele momento. Ele fica tão sede de liberdade, e a situação dessa senhora queimando junto com os livros abala tanto ele que quando ele chega em casa, a esposa dele está numa festa junto com outras mulheres, e aí a gente tem a noção de que tudo, na verdade, é um produto cultural. Tudo é um produto que a televisão de parede produz para a sociedade. Então, ela comenta
que os maridos delas estão na guerra, e quando ele começa a passar uma notícia sobre uma mulher que morreu junto com os livros, ele já chegou a transtornar por estar presente nesse momento, e as mulheres começam a falar, isso não existe, pessoas morrendo junto com seus livros, nossa, que fantasia, as pessoas só morrem hoje em guerras mesmo, e as guerras são produtos culturais criados. No livro a gente tem uma representação melhor disso, as guerras são produtos que têm uma duração média de uma semana, então tudo na televisão é feito para ter um começo, um meio e um fim e gerar um próximo programa, que é isso que a gente vai ter como montagem no final do arco dele, né? Essa transformação dele. E aí ele vai e ele é no corpo de bombeiros lá no local Fahrenheit, existe uma urna onde delatores podem chegar e delatar pessoas conhecidas. Ele até comenta, às vezes você está mandando seu pai, seu tio, seu amigo, sua esposa, e a esposa... Ou alguém que quer ganhar uma promoção, enfim, né, um método de corrupção também. Uhum. Nesse momento que Montag chega em casa atordoado, ele pega um livro e ele começa a ler, eu não lembro, no livro eu acho que é Shakespeare que ele lê, no filme eu esqueci agora qual que era o livro que ele pega para ler. E ele faz uma leitura tão apaixonada ali, já não mais com aquela leitura travada, infantil que ele tinha no início, mas uma leitura interpretativa, apaixonada. E as mulheres, elas estão ali sem entender muitas coisas, mas uma delas é tocada por aquelas falas. E é uma fala que fala até sobre a morte, né? Falando da morte, eu acho, de um filho. As mulheres estavam pensando sobre gravidez, o quão errado é engravidar, e nojento, de certa forma, mas que quando o Montag começa a ler aquela história de uma criança e um filho que acaba morrendo, a mulher vai sendo arrebatada por aqueles sentimentos também. E ela começa a chorar e as outras ficam super nervosas. Montag, por que você fez isso? Como que você pode deixar uma coisa dessa, seu nojento, seu homem asqueroso? E elas vão embora. Isso provoca Linda. E Linda tem esse ímpeto de ir lá denunciá-lo. E a gente vê também que o que é proibido são as reações emocionais profundas. O sentimento. Isso diferencia as pessoas. Sim. O fato de você sentir, pensar, agir de forma diferente um do outro. Individualidade, né? De ter a sua própria individualidade, isso é errado. O cidadão não existe, é um sujeito letárgico que acompanha o Estado no que ele quer que você faça. Assim. E o ato de queimar os livros é muito isso, né? De você tirar essa subjetividade da sociedade. E aí a gente vai ter Montag indo para a sua última missão, ele pede para ser desligado, o capitão diz que não vai desligá-lo, e ele chega para a sua última missão, e quando ele percebe que é a sua própria casa, ele fica surpreso, vê Linda super triste fugindo da casa, dizendo que não aguentou, e o capitão o obriga a queimar os seus livros da sua própria casa, né? Só os seus livros. Só que Montag, numa onda de fúria, ele começa a tacar fogo no capitão, taca fogo em tudo. Ele taca fogo, inclusive, primeiro na cama. Na cama, isso, ele destrói o casamento, ele mata o casamento. Ele da família. Isso, o casamento com Linda. Sim. Com Linda. Depois ele ataca as mãos do capitão, as mãos sujas que profanaram os livros e a vida das pessoas, né? E aí temos a fuga de Montag. Montag mata o capitão com as chamas do grupo de bombeiros e ele foge. E aí entramos em mais um programa de TV. Montag é a atração principal da sociedade naquele momento. Todas as telas se juntam para apresentar Montag. E um carro de som, no livro eles falam que a televisão propagou isso, mas eu acho que Truffaut usou esse artifício de um carro de som. E o carro de som pede para que todos saiam de suas casas e ajudem a encontrar Montag. E é até legal que as fotos dele são fotos só da nuca dele, né? Sim. Para ter essa dificuldade de encontrar mesmo. No livro é mais fácil de encontrar, porque já que todos estão dentro de suas casas na televisão e há uma pessoa correndo, antes uma pessoa antissocial correndo, provavelmente quando todos saírem de casa, todos verão. Alguém vai ver essa pessoa perdida correndo. E aí Montag foge, ele descobre que Clarice avisa para ele quando foge. Existem os homens livres, eles moram no final da linha do trem, depois do rio. Montag se prepara para ir, e a gente vê um outro ponto
filme de ficção científica, que são os homens nos seus jatinhos particulares, né? Caçando ele pela cidade. Voando por cima do lago, né? Uhum. Montag chega até o local dos homens livres e eles o acolhem e vão mostrar: agora vamos terminar de ver o seu show. Você é a grande sensação, vamos terminar de ver. A sociedade precisa de ter um fim. Não existe um meio de que Montag escape ileso. E para isso, mesmo que ele escape da realidade, o programa produz um falso Montag para satisfazer esse anseio da sociedade de vencer aquele inimigo social, né? E de mostrar que o poder não falha também, né? Exato. E aí a gente descobre o que são os homens livres. Que são personagens que decidiram memorizar um livro específico para que depois que a sociedade passasse por esse processo totalitário, eles poderiam fazer com que aqueles livros ressurgissem na sociedade. É um período de trevas mesmo, eles chegam a falar um período de trevas. Sim, eles citam a Idade Média e eles também são uma comunidade utópica simples, eles mesmos se referem a si mesmos como mendigos. Ou não, eles se referem ao nome dos próprios livros que eles são, né? Eles perdem a sua característica pessoal por um tempo, mas eles são um livro específico em prol dessa eternidade, né? De conseguir passar essa eternidade para frente. Mas eles estão em uma condição precária, né? Mas eles preferiram isso, essa condição precária e poder passar o conhecimento para frente do que estar ali numa sociedade mais consumista e subjugar ela de maneira letárgica e tudo mais. E aí temos Montag decorando o livro, o seu livro. No livro de Bradbury, ele pega o caderno da Bíblia, se eu não me engano. Nesse daqui ele pega um outro, qual que era? Qual que era? Era Edgar Allan Poe. É, isso mesmo. Edgar Allan Poe. Ele pega um pouco, é verdade. Algo que a gente nota desde o início do filme é a influência do Hitchcock. Então ele já começa com um filme de suspense, né, no sentido de como o filme é editado. A sequência de tensão ela não tem muitos diálogos, que era o que o Hitchcock fazia costumeiramente, assim. E a trilha sonora é do Bernard Herrmann, que é um parceiro do Hitchcock de muitos filmes, assim, e acaba colocando o filme nesse lugar. Eu diria que a influência principal, assim, do longo e tal. E é isso. Então a gente vai ficar por aqui. Esse foi o nosso papo sobre Fahrenheit 451. Espero que vocês tenham curtido e assistam nossos vídeos. Isso aí, deixe seus comentários e se interessarem pelo livro também, dá uma olhada lá e depois vem conversar com a gente, que a gente está aberto a isso aí, para ideias de novos filmes e até a próxima. Valeu. Valeu.